Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu gostaria de lhe convidar para fazermos uma reflexão da Palavra de Deus em um texto muito conhecido que se encontra em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a seguir. Diz assim a Palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentindo um grande temor, diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu queria trazer esse texto para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa realidade. Isso aconteceu há mais de 2000 anos, esse acontecimento. E eu queria fazer aqui uma colocação dos primeiros versículos que nós lemos, que aqui fala da tempestade. No primeiro versículo, aqui ele nos fala que foi Jesus quem disse: Passemos para outra margem. Agora eu lhe pergunto, se foi Jesus quem disse passemos para outra margem, não era para ser uma bonança? Não era para ser as mil maravilhas? Não era para ter tempestade? Se nós pensamos isso, imagine os discípulos. Os discípulos certamente, ao ir, eles já pensaram: não, a viagem vai ser tranquila, o mestre está conosco no barco. E foi ele quem nos ordenou: passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Mas quando chegou uma certa etapa da viagem, do percurso, a bonança acabou. Os ventos eram fortes, as águas eram agitadas, e os discípulos preocupados com a situação, porque fugia do controle de cada um deles. Aqueles discípulos, eles tinham uma certa perícia, um certo conhecimento naquela área, já que partes deles eram pescadores. E eu imagino, o texto não diz, mas eu tenho quase certeza de que isso aconteceu, que eles, ao conhecer o que era conduzir uma embarcação, eles tentaram. Eles pelejaram ali contra aquele revolto mar. Eles lutaram. Eu acredito que eles usaram todos os seus recursos para que aquele barco fosse controlado e conseguisse seguir a viagem. Bom, eles entendiam daquilo. Eles eram, há um tempo, profissionais da pesca. E eles conheciam não só o que era conduzir um barco, como eles conheciam, eles sabiam como andar naquele trecho, naquela região. E às vezes na nossa vida isso também acontece. Às vezes a gente está acostumado a fazer uma coisa e dá certo. A gente faz algo hoje e dá certo, faz amanhã e dá certo. E em um certo momento, aquela mesma coisa que a gente faz não dá certo. E a gente fica a se imaginar. Se a gente tinha esse conhecimento, aquilo que é rotina passa a ser algo que não está dando certo e a gente se preocupa. E eu imagino que aqueles discípulos deveriam ter pensado: não vou chamar Jesus, o mestre pregou o dia inteiro, está cansado e está dormindo.
mas não veio outra alternativa. Eles não viam outra alternativa. Tinham que chamar Jesus, chamaram. E Jesus falou para o mar e para o vento: cala-te, aquieta-te. E o mar se acalmou. E o vento cessou. Mas eu imagino que os discípulos devem ter pensado naquele momento. Deve ter vindo muita coisa na cabeça dos discípulos, e eles falaram entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas não era de assustar? Onde já se viu você dizer: cala vento, cala-te vento, e o vento cessar? Dizer para uma onda: calma, e a onda calmar? Só vindo de Deus, só vindo de alguém com imensurável poder. Pois é isso que Jesus é. Deus. Pois é isso que Jesus faz. Ele acalma as tempestades. Pois é isso que Jesus faz na nossa vida, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora do grande problema. Ele nos ajuda. Existe um momento que nós, com a nossa capacidade humana, com a nossa busca de conhecimento, a gente consegue resolver, sim, consegue resolver muitos problemas. Mas tem momentos que eles fogem do nosso controle e já não é possível nós resolvermos com a nossa capacidade humana. E o que nós temos que fazer? O que fizeram os discípulos? Senhor, me ajuda. Mas eles usam uma pergunta para Jesus um pouco afrontosa. Eles dizem: não importa-te que pereçamos. Tu és o nosso mestre. Tu és o nosso Senhor. Tu tem poder. Não importa que pereçamos, e a palavra aqui para perecer é morrer. Nós podemos morrer a qualquer momento, Senhor, não te importas? Jesus, eu queria dizer para você que Jesus, ele cuida de nós. Se ele acalmou o mar, se ele cessou o vento, coisa que ser humano nenhum pode fazer, ele é Deus. E ele cuida de nós. E assim como ele estava naquele barco, ele está conosco na nossa vida. Ele nos ajuda, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos dá a sua segurança. Ele controla o incontrolável para o ser humano. Para ele é controlável. O impossível para o ser humano, para ele é possível. Jesus é Senhor. Jesus é Deus. Jesus é poderoso, é misericordioso e ele cuida de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que lhe dê paz, que lhe dê alegria, lhe dê forças para enfrentar as tempestades da vida. Quando você não tiver mais força, Deus tem. Que Deus abençoe a sua vida.